Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui de volta com a Pantin Entrevista das quintas-feiras. E hoje nós temos a presença, né, virtual, mas é a presença, do publicitário, poeta, escritor, cineasta Sérgio Caetano e soteropolitano, né? Seja bem-vindo, Serginho, à nossa entrevista Pantin das quintas-feiras. Satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, a gente se encontrando aí pelas esquinas da vida, né? Muito feliz de estar aqui hoje. Um abraço para todo mundo aí da Pantin, né? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Nós aqui estamos, assim, super lisonjeados de ter você com a gente, Sérgio. Vamos começar o nosso bate-papo fazendo um revival aí da sua vida. Você é baiano, né? É soteropolitano, né? Nasceu em Salvador e aporta aqui no Rio Grande do Norte há um tempinho, né? E vem fazer publicidade aqui. Me conta como é que foi essa passagem? Sair de Salvador e vir se instalar aqui em Natal. Então, uma viagem no túnel do tempo, né? 15 anos atrás, né? Eu chego aqui no dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 2005. E acredito que também foi o dia da minha independência, pelo menos familiar, né? Eu saio do seio familiar de verdade e venho para Natal a convite hoje, né, a mãe da minha filha, mas para a gente iniciar uma vida, né? E aí transfiro à universidade, que lá eu estudava em Salvador, eu estudava numa universidade católica, e transfiro para a UNP, né, Universidade de Potiguar. Então, o ano de 2005 foi um ano assim de novidades, né? Uma cidade que eu nunca tinha visto, pessoas, né? Modos de vida, costumes e tal. Então, era tudo muito novo, o que é muito atrativo, mas também muito desafiador, né? Então, foi nesse cenário que eu chego aqui no Rio Grande do Norte, né? Pela primeira vez, e me deparo com toda essa novidade. E a partir daí, né, foram passos, né, passos de cada vez, né, voltar para a universidade, né, de comunicação, publicidade, conhecer os futuros profissionais, né, conhecer os futuros empregadores, conhecer o mercado. Houve um hiato aí de um ano, de 2005 a 2006, eu não atuei em agência de propaganda. E a partir de 2006, sim, eu começo a atuar em agência de propaganda, começo a me familiarizar com o mercado publicitário e rodo pelas principais agências do mercado, né? Foi bem por aí, assim, Andréia. Meu início aqui. E aí você já começa trabalhando como redator publicitário, né? Isso, dentro da agência, essa é a sua função, né? Seria na época que, enfim, hoje você também continua, né, trabalhando, faz alguns trabalhos de publicidade, mas a sua função é redação publicitária, né? Sempre muito ligado com a questão da escrita, né? Exato, André. Desde a primeira agência, que foi a Brava Publicidade, e aí mandar um abraço para o Carlos Couto, que foi meu primeiro empregador, um amor de pessoa, lindo, Carlinhos. Quero muito bem a ele também. Me deu a oportunidade de ingressar no mercado, né? E já como redator, eu lembro que foi assim, foi desafiador, mas também assim, foi um encontro se pode dizer que tem uma alma gêmea da profissão, pronto, eu encontrei a minha sendo redator publicitário, né? E aí, a partir da Brava, vieram outras agências, mas sempre como redator publicitário, né? Sempre como redator, foi esse meu ofício. Ainda o é, Sim, né? ainda o é, né? Foram 7 agências que você passou aqui por Natal? Eu acredito que até... Eu acho que sim, viu, André? Brava, Virtus, Maris, Armação, 2A, Top 10, Três Rios, Arte C, 8 agências. 8 agências, né? Como é que foi a aceitação, né, de uma pessoa chegando em uma outra cidade, né? Digamos assim, com estética inovadora, né? Rompendo um pouco, digamos assim, com os padrões e com os modelos já estabelecidos na cidade de Natal.
aí vem essa pessoa de Salvador com uma outra característica, com outra forma de pensar a publicidade e a arte como um todo. Como é que foi a aceitação, né? Como foi essa chegada no universo publicitário do Sérgio Soteropolitano? É engraçado quando a gente fez. É interessante quando você me diz isso, porque quando você me provoca essa pergunta, né, ela está no passado, né? Como foi, né? E aí, assim, ela foi e continua sendo interessante, porque o modo, né? O modo como eu vejo o mundo, o modo como os baianos veem o mundo, né? É bem diferente do que o natalense vê, bastante diferente. A gente faz piada até com a mãe do nosso amigo, né? Para você ter ideia. A gente tira onda, né? Com a mãe do nosso amigo. E aqui eu senti... No início foi um sentimento, mas que cada dia se tornava real mesmo, né? A questão de existir algumas barreiras, né? Principalmente comportamental, né? Então, assim, para mim, bermuda, camiseta, chinelo e smoking é a mesma coisa, Sim. né? Então, assim, e isso me criou alguns casos e situações muito interessantes, porque diferentemente da arte que eu me proponho, quando é escrita poema, conto, prosa, na publicidade eu não estou fazendo arte, né? Na publicidade eu sou um instrumento para se vender um bem ou um serviço, né? De algum empresariado. E lidar com isso de uma maneira mais natural, mais espontânea, trouxe vou dizer assim, alguns desentendimentos, alguns não entendimentos, né? Para não ser desentendimentos, alguns não entendimentos, e que na maioria das vezes, eu levei sempre com um sorriso, com a dancinha baiana e tal, e muitas vezes também não, né? Sim. Com bom chega para lá, né? Segura aí a tua. Mas ainda é um desafio, sabe, André? Porque não é que a publicidade tudo permite, mas assim, eu sempre parti do princípio de que assim, o telespectador, né, a pessoa que está recebendo a mensagem publicitária, ela é enxurrada de coisas a cada instante. Então, para se destacar um produto ou um serviço, no mínimo você tem que impactar a pessoa. E para impactar essa pessoa, não vale fazer mais do mesmo, né? Então, e aí a busca pelo criativo, por uma aproximação do original, né? Ela sempre permeou. E isso, claro, no mercado varejista, isso é muito... como meu pai diria, que dois bicudos não se beijam, né? Não se beijam. Varejo é para ontem, né? Tudo é para ontem. E não é para ontem que você consegue fazer pesquisa, entender o comportamento da cidade, das pessoas e bolar coisas criativas. Não existe criação forno micro-ondas, né? É verdade. Então foi muito assim. Até hoje ainda Aham. é assim, né? O tempo das coisas são diferentes, né? É O tempo do verdade. varejo, ele imprime um ritmo acelerado. E isso muitas vezes não combina com o tempo de criar algo que vai impactar, né? Sei. Então, Porque a criação artística ela vem muito de inspiração, né? De um tempo mais elaborado. E a publicidade, assim como o jornalismo, né? A gente tem que ter essa dinâmica, né? E saber isso. dosar, né? Eu acho que é o grande lance. E acredito que você soube dosar muito bem, porque com esse tempo que você passou na publicidade, você angariou 3 prêmios, não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses 3 prêmios. Assim, esses 3 prêmios aí, né, eles mais que são os que mais se destacam, né? Foi um prêmio Colunista Norte e Nordeste, fazendo campanha na época da Arte C, né? Para o Sebrae. Teve o prêmio da NJ, Associação Nacional de Jornal, que a gente ganhou medalha de bronze. Teve o prêmio Bárbaro também, né, que era um prêmio local daqui, mas houveram algumas outras premiações, né, a nível ainda como acadêmico, né, a própria universidade, o Prêmio Nacional entre as Universidades de Comunicação, enfim.
Eu acredito muito, André, eu sempre pensei na questão do prêmio como assim o reconhecimento de um trabalho bem feito, nada mais que isso. O trabalho foi muito bem feito e essa equipe que participou, ela merece ter um destaque, né? Mas, enfim, eu sempre penso que a crítica me corrói e o elogio me corrompe, né? Então eu fico meio assim, eu ainda não sei lidar ainda com isso. Essa é a verdade, assim, da questão de... Eu digo sempre que eu ando com agulhas no bolso, para quando o ego inflar, eu sair estourando ele. Mas a ideia de você ganhar um prêmio, das pessoas, né, ganharem um prêmio, eu acho que é exatamente isso, né? O reconhecimento, né? Eu acho que uma premiação como essa realmente não é para inflar o ego, né? Mas para vir, né, como um merecimento de um trabalho, né? Um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação, né? Então, assim, nós temos esse tempo todo aí do Sérgio Caetano com a publicidade e propaganda na cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Mas também, né, como um bom leonino, né, que você aconteceram outras passagens também, né? Aí o Sérgio Caetano se refaz e aparece o Sérgio poeta, aparece o Sérgio escritor, aparece o Sérgio diretor de cinema, né? Então já vem aí a primeira passagem. Claro que você não deixa de estar com a publicidade em sua vida, mas você começa a dosar, né? A dosar a sua profissão e envereda por outros caminhos, né? E você fala nas nossas conversas de bastidores, você sempre diz que sempre gostou muito de escrever, né? Desde criança, né, que você escreve, né? Quer dizer, a literatura está muito presente na sua vida, né? Desde criança. E quando criança, o que é que o Sérgio escrevia, o que é que o Sérgio lia, ainda lá em Salvador, naquela terra que eu amo, que você sabe disso, sou louca, apaixonada. Então, André, assim, essa coisa da escrita é muito interessante, porque ela parte do desejo de colocar no mundo algo que eu via nos livros, né? E aí a importância muito do meu pai, que sempre que ele podia, ele dava um brinquedinho e tal, né? Em datas comemorativas, mas todo mês o meu pai chegava com um livro para me presentear. Basicamente, acho que era de mês em mês e tal. E eu lembro, né? De muitos, né? Foram muitos livros, ao ponto de hoje eu ter para mais de 1.700 em casa e tal, assim. Então, o pai, ele criou esse hábito, né? Ele criou esse hábito da leitura, e por incrível que pareça, essa coisa do escrever, ela vem não tão... Eu acho que eu rabiscava umas coisas das crianças, mas ela vem da descoberta do amor. Eu escrevia cartas de amor, né? Desde a minha primeira namoradinha, então eu sempre escrevia cartas para ela, né? Hoje, a mãe do meu primeiro filho, inclusive. Então, a Débora, que é o caso, ela foi a minha primeira leitora, né? Então, eu sempre escrevia cartas de amor para a Débora e isso foi uma constante nos relacionamentos adolescentes. E até hoje também ainda escrevo cartas de amor. Mas essa coisa do despertar mesmo para botar no mundo o que os meus olhos e o meu coração espiritual via, ele veio muito mais na época da universidade, quando eu entro na universidade e conheço um poeta de Juazeiro, na Bahia, chamado Guto Sampaio, né? O Guto Sampaio, José Augusto Couto Sampaio Neto. E o cara todo dia recitava, eu via ele recitando. Aí eu... Que é isso, hein, velho? Ele é um poema que eu escrevi. Como assim um poema que você escreveu? E aqui eu falei, porra, eu quero fazer isso, ó, cara. Eu quero fazer isso. E aí começa uma amizade que dura até hoje, né? Uma amizade, irmandade, na verdade. E impulsionado por esse poeta baiano, o Guto, eu comecei vou tentar fazer, no início eram as rimas, né, e tal. Aí, a partir do momento que eu fui descobrindo escritores, autores que moldaram, que
Me moldaram porque assim eu ficava assim, caramba, como é que ele consegue fazer isso? E o deles, o principal, né, para mim é o Manuel de Barros, né? Sim. Eu sou um manuelista. Pronto, Aham. eu sou um manuelista. Maravilha. E aí eu começo a ver essas coisas, começo a me identificar com essa amplitude de que assim, pô, eu posso ir além da publicidade, né? Que a publicidade eu fazia para os outros. A poesia eu começo a fazer para mim. E Sim. quando eu começo a identificar que existe algo meu que está em outras pessoas, eu falo, opa, isso aqui não sou só eu que sinto, não. Tem outras pessoas que sentem isso também. E aí, perder o medo de recitar, perder o medo de declamar. Foi toda uma construção, na verdade, né? Desse ser Aham. poético, desse... a poesia, ela vem muito para mim como um enfrentamento dos dias, né? Ela vem Sim. para mim como um enfrentamento dos dias, principalmente os dias atuais. A poesia, para mim, ela é libertadora, né? Tem um poeta chamado Nibres Sante, está em São Paulo, e ele diz que pugilistas, poetas e professores nasceram para serem insubordináveis, Que lindo, né? né? É. Então, eu acredito muito nessa força, né? Da insubordinação, de você se mostrar ao mundo É. com os olhos, né? A poesia vem nisso. E aí depois É, vem... Pode falar, André. é meio uma transcendência, né? E aí, em 2018, você lança seu primeiro livro de poemas, não é isso? Fisicamente sim, eu boto no mundo o primeiro livro de poemas, mas virtualmente tem um livro na internet que eu quase não falo dele, ele está na plataforma Isso, chamado Poemas Amados, que eu lancei em Sim. 2012. E é uma releitura do amor e do desamor a partir de escritos de Nietzsche. Eu Que pegava trechos que maravilha! Nietzsche Tem que escrevia publicar esse também, né? e aí colocava trechos falando do amor ou do desamor. E o nome do livro chama-se Poemas Amados. Então, enfim. Mas fisicamente, vem em 2018, eu lanço no mundo A Maioria das Cores, Lamentos e Empoderamento, que é um livro que fala do dia a dia do negro na sociedade, né? É onde a gente consegue, através da poesia, falar sobre discriminação racial, sobre a beleza negra, sobre o empoderamento da mulher negra, sobre a ancestralidade do povo negro, sobre costumes, religião. Tem um compilado de coisas aí que foram me intrigando, né? Sei. E essa é uma temática muito presente na sua vida, né, Sérgio? Você trabalha Sim, sempre essa temática, né, sim, recorrentemente, né? Que eu sim. acho acho não, é uma forma, né, de você expressar, né, a questão da sua etnia, né, e a questão dessa importância que a etnia negra tem, né, na história brasileira, na arte brasileira, né, mundial, né? Então, Sim, assim, Adriano. o seu recorte é bem voltado para essa temática. Eu li seu livro de poemas, né? Por sinal, gostei muito. E você continuou avançando, né? Trabalhando com a arte voltada para essa temática. Aí você vem, faz um curso de pós-graduação na UFRN, né? Em documentário, não é isso? Como é Isso, o título do produção de documentários, né? É um produção de curso que tem documentários. na Universidade Federal. E a partir daí você começa o exercício pela sétima arte, né? Então você produz, você dirige, né? 3 filmes e depois produz um 4º filme. Eu queria que você falasse um pouquinho desses filmes, da temática deles e se são curta-metragem, longa-metragem, Ok. se eles estão inscritos em algum festival e especificar bem a questão da temática, né? Tá. Então, ainda em 2018, né, logo após a campanha política, surge essa oportunidade de fazer a especialização em produção de documentário. E aí estendeu o agradecimento ao querido professor Rui Rocha, né, que possibilitou isso. Estendo também, que é uma pessoa que eu gosto muito.
Lindo, lindo, Uma pessoa maravilhoso muito, o muito Rui. linda. Muito lindo E mesmo. aí, e aí vem essa curiosidade, né? Porque eu sempre gostei de assistir, né? E na publicidade, por ser redator, sempre criei roteiros, né? De filmes de 30 segundos, 1 minuto e tal. E eu falei, tá aí, vamos para o cinema, né? Vamos para o cinema documental, né? Eu Sim. me identifico mais com ele. E durante o curso eu consigo abranger essa coisa, como você falou, da questão do negro na sociedade, Uhum. para que essa abrangência ele tome outros formatos, né? E aí a tela de cinema ela é perfeita, né? Então a gente, junto com alguns companheiros, né? Eu dirijo e roteirizo alguns documentários, 3 documentários e a produção de um quarto. Eu vou falar do primeiro, né? Que é ele na verdade, ele não fala do dia a dia só do negro na sociedade, mas ele fala da masculinidade, né? Mais Uhum. especificamente da paternidade tóxica, por conta dessa nossa masculinidade tóxica, né? E o Sim. nome do filme é Sem H maiúsculo, é um curta de 3 minutos, onde eu entrevisto um professor de artes, que é um amigo do que a gente tem em comum. A gente frequenta um grupo chamado Projeto Nós, onde homens se reúnem para discutir suas masculinidades. E aí Interessante. eu vi a importância de se documentar aquilo, né? Para mim, que sou pai de 2 filhos e tal, e tive uma criação do meu pai diferente da que eu crio os meus filhos, e meu pai teve uma criação diferente do meu avô. Então, assim, eu queria contextualizar isso para que o Matheus, o meu filho, se vier a ser pai, ele possa evoluir essa escada, né? Sim. Então, o Sem H maiúsculo, ele fala disso, né? De como a relação da paternidade tóxica, ela influi no comportamento masculino. Esse é o fio condutor desse filme. Certo. Logo depois, eu faço um filme provocativo aqui com a cidade de Natal, que é Entre Realidades, junto com o Clóvis Neto, que dirigiu comigo. O Entre Realidades, ele traz a artista de dança urbana Ariadna Medeiros, se eu não me engano é Ariadna Medeiros. A gente leva a Ariadna para o Parque da Cidade de Natal, Sim. onde o Parque da Cidade ele se divide em 2 rotas, uma entrada pela Zona Sul e uma entrada pela Zona Oeste. E que o parque, assim, 80% da população que frequenta o parque é da Zona Oeste, que é uma classe social menos privilegiada. E os aparatos do parque, eles não foram construídos para esse público, né? E aí a gente leva um artista de dança urbana para ocupar esse espaço e a gente criar esse questionamento, né? Porque a entrada do parque na Zona Sul, aí você tem estacionamento, você tem bicicleta para alugar, skate, patinete e tal, e rampas, né? E a entrada da Zona Norte é uma escadaria gigante, gigante, gente. Quer dizer, se um cadeirante da Zona Norte quiser Não, frequentar o parque, ele não não pode. pode. E o parque, 80% é frequentado por essas pessoas, então não tem uma estrutura. Que parque é esse? Da cidade? De qual cidade? Sim. Então, o nome do filme chama-se Entre Realidades, né? O terceiro filme que eu vou falar, e aí ele tem totalmente a ver com inquietações minhas como negro aqui na cidade de Natal. Desde que eu chego aqui, ficava muito, para mim, sempre foi muito evidente a questão do racismo, a questão da discriminação racial, e como todo o Brasil, muito velado, né? Exato. E aí eu lanço um média-metragem de 40 minutos chamado O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares. É um documentário de 40 minutos em que eu pego 3 personagens, né, e coloco provocações neles, né? Então a gente tem uma produtora cultural como personagem, a gente tem um antropólogo e artista visual e a gente tem um arte educador. 3 negros que moram na cidade ou que conviveram na cidade, em que eu provoco eles para eles falarem sobre o que é ser negro na cidade de Natal. E aí eu seccionei o filme, sem eles perceberem, em alguns blocos. Aí se discute a questão da sexualização do corpo negro, Sim. se discute a questão do mercado de trabalho, a questão espacial do corpo negro na cidade, a questão da discriminação em si.
questão de ancestralidade e tal. Como essas pessoas veem a cidade e as pessoas de Natal, que na sua grande maioria não são pessoas não negras, e como é o comportamento dessas pessoas com essas pessoas. E isso vem, André, de uma coisa que desde quando eu cheguei aqui, eu falava nos grupos onde eu frequentava e tal, e as pessoas, não, isso é viagem da sua cabeça e tal. E aí eu falei assim, quer saber de uma? Eu sei que não é viagem da minha cabeça, aí eu vou fazer E essas... vou provar. Vou provar. E Uhum. botei outras pessoas para falar. Tá lá, documentado e tal. Uhum. E aí, não é numa sequência cronológica, mas eu vou falar do quarto filme, que é o primeiro, na verdade, que a gente faz durante o curso, que é um documentário sobre o meu primeiro livro, A Maioria das Cores, Sim, sim. em que ele é dirigido pelo Tobias, né, nosso grande colega e Tobias Neves amigo Silva, Tobias, pessoa isso, maravilhosa. junto com o Clóvis, né, com o Clóvis também. E aí eles dirigem esse documentário, né? E eu faço parte da produção deles e tal, onde os caras fazem uma dissecagem desse meu primeiro livro, né? Então são depoimentos meus e alguns poemas que eu recito, falando dessa obra, né? A importância da obra para mim, principalmente, né? E acredito que para minha bússola, né? Que é o Matheus e a Vivi, né? Vão ficar aí para Sim. eles, né? Uhum. Então, Verdade. a produção documental, ela, por enquanto, ela está na minha vida dessa forma. Eu estou escrevendo agora um longa-metragem e também voltado para a história de vida de um ourives lá da capital baiana chamado... Ele é conhecido como o Mago dos Metais, né? Sim. E eu estou escrevendo um livro dele, né? Ele me pediu para a gente entrar nessa, e aí eu falei, já que eu vou escrever o livro, se é a história do cara, Fazer o vamos roteiro, fazer né? exatamente, Uhum. vamos fazer um filme, né? Exatamente. Vamos fazer um filme. Então, É. essa produção inquietante, né? Esses filmes eu escrevi eles em alguns editais, né, no país, alguns ainda estão concorrendo, então eu não Sim. tornei eles públicos, já tem um canal no YouTube Uhum. para eles, eles estão lá, Certo. mas eu ainda não Tá. disponibilizei porque alguns desses editais pedem para Estão... que o filme A não tenha questão do sido... ineditismo, né? Isso, Exatamente. Do exatamente. ineditismo, é verdade. Mas a Mas em breve produção vai cinematográfica é estourar. isso. Eu acho muito interessante, né, essa sua busca, né, de contextualizar a questão da identidade negra, né, que é de fundamental Sim, importância para a construção do nosso país, para a construção do mundo, né, e essas provocações, né, porque a gente não pode deixar que a sociedade conduza, né, a vida das pessoas como que a sociedade fosse montada, fosse criada e fosse povoada por pessoas apenas não negras, né? Então, ok. assim, eu acho que o seu recorte temático é de fundamental importância, porque você está mexendo com a questão do documentário, mas está também mexendo com a sociologia, com a antropologia, né? Sim, Então são registros, né, muito, muito pertinentes e muito interessantes. E eu estimo, né, que muitas outras produções venham, né, para que a gente possa interagir e conhecer, né, um universo sim, tão sim. fantástico. Infelizmente, o nosso tempo já está correndo, né, e a gente tem que falar do seu novo livro, né, Tá. que já saiu do prelo, né, já está impresso. Nós temos uma outra forma também de matéria que entra em contiguidade com essa nossa entrevista, né, a entrevista Pantin, que é a matéria escrita. A gente não vai mostrar os livros agora na entrevista, por uma questão de logística, mas na matéria escrita eles vão estar lá, os dois livros, né? E principalmente esse novo, né, Sérgio? Sim, Que se chama Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua. Né? Isso é o isso, novo título, isso. né? Que é uma coletânea de 10 contos, né? Que você fala, né, da história dessas 10 pessoas. Fala um pouquinho mais do livro e diga para a gente também quando vai ser esse lançamento, se vai haver o lançamento presencial, né, ou se vai ser virtual, em função do Covid. Fala um pouquinho desse seu novo filho. Tá, então, André, o título é, né, Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua, e eu costumo dizer que eles são 10 histórias, porque são histórias reais, de pessoas que eu entrevistei, ou que eu convivi, ou que eu encontrei na cidade, né? Sim.
Então, desses 10 personagens, né, tem algumas histórias de pessoas em Salvador, outras aqui em Natal e uma lá no Rio de Janeiro. A ideia, André, desse livro era justamente trazer ao mundo histórias que do dia a dia, sabe? Porque as pessoas fantasiam muita coisa sobre a questão racial, né? Porque a grande verdade é que, assim, a gente está... E a gente, quando eu digo a gente negro, né? Homem e mulher negra, a gente está no limbo há muito tempo. A gente está no limbo há muito tempo. E para que a gente veja o sol brilhar, é preciso se reinventar, trabalhar mais, se esforçar mais, e a gente consegue ainda assim. Sim, Então, claro. o fio condutor dessas histórias, ela passa justamente de pessoas que quebram um ciclo de miserabilidade financeira e intelectual. Sim. Nas suas famílias, né, na história dos seus antepassados. E frisar muito bem isso, para mim fica muito claro que, assim, a história que o Brasil conta é que nós, negros e negras, somos descendentes de escravos. Isso é uma grande falácia, isso é mentira. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos, de homens e mulheres poderosíssimos que deram visão e alicerce a esse país que a gente está aqui hoje, né? E querem nos colocar numa caixa como descendentes de escravos. Né? Então, assim, o livro ele traz essa coisa de mostrar a força, né? A força do reinventar-se, a força de saber que a sociedade lhe coloca como invisível, mas por você ter uma força interna, ancestral, muito maior do que o que lhe dizem, você vai lá e a sua maneira, a sua luta, a sua garra, você vai lá e mostra que você é capaz de muitas outras belezas. Então, o livro fala disso. Ele levou, para ser escrito, ele levou mais de um ano. E confesso a você que tem uma história especificamente que quase que eu não consigo terminar o livro, né? Que é de um grande amigo meu que já não está mais aqui entre nós. Então, me deparar com essas histórias, escrevê-las e tal, trouxe um resgate também da minha ancestralidade, porque eu faço parte dessas histórias, porque eu convivi com essas pessoas, ou eu as entrevistei. Sim. E ele me traz a real necessidade de cada vez mais fazer com que essas vozes elas se amplifiquem. Porque se a gente olha para as esferas de poder, eu não estou lá. Não tem uma pessoa da minha cor com o meu cabelo lá, se bem que eu não tenho nem mais cabelo. Mas eu não vejo homens e mulheres negras na liderança de grandes corporações, na liderança da política do nosso país, da economia, da sociologia. Não tem. Então, assim, como assim não tem? Se você olha para o lado, olha para todos os seus lados aí, tudo isso aí que está construído tem suor e sangue negro, pô. E eu não recebo uma fatia disso? Pois é. Né? Então, o livro ele traz essa provocação. Sobre o lançamento, André, ontem eu conversei com o professor José Corrêa, né, que é o editor do livro pela Caravela Selo Cultural, e a gente vai fazer o lançamento virtual, né, e respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde é importante nesse momento, né, de pandemia. Então, agora em outubro, tá batido o martelo, vai ser em outubro, deve ser na segunda semana de outubro, a gente vai fazer esse lançamento virtual. Eu acredito que até o final da semana eu já tenho uma data mesmo, mas é certo, segunda semana de outubro, né? E esse lançamento vai ser virtual. O livro, como você falou, já chegou da gráfica, está ali comigo, eu estou me coçando para fazer as pessoas entrarem em contato com ele. Eu até fiz isso, né? Meu editor nem sabe, mas um dos personagens é um grande amigo, irmão, e eu fui visitar ele esses dias e, óbvio, levei um exemplar para ele, que tem a história dele no livro, e entreguei, né, para o André Vieira, que não é um personagem chamado Nego Flores. Então, assim, é isso, sabe, André? É colocar para o mundo essa visão
Quem são essas pessoas, esses homens e mulheres negros que estão espalhados pelo país? Sim, Não são, sim. não E que são as pessoas que estão... produzem, e que produzem, Exato. e que tem sua participação efetiva, né? E que muitas vezes não tem essa visibilidade, né? Não, Então, assim, não tem não mesmo. tem, não tem, não Somos tem, né? invisíveis. O Pois título é. Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua, ele fala sobre invisibilidade. Uhum. Né? E vamos tornar visíveis, né? A partir do seu livro, a partir do seu trabalho voltado, né, para essas questões, vamos tornar cada vez mais o negro muito visível nesse país. A Pantin já se compromete de fazer a cobertura do seu lançamento virtual. Eu quero que você esteja com a gente aqui na Pantin no dia do lançamento virtual. Para a gente finalizar, Serginho, eu queria que você falasse do seu canal no Instagram, né? Que eu acredito que também você trabalha essa temática, né? Sim. E que acontece que você lança lives, né, toda semana, não é isso? No seu canal do Instagram. O Instagram é o @arte de Sérgio Caetano, né? Lá eu coloco... André, eu digo muito que eu fico fazendo divagações, né, devaneios e tal, mas dentro dessa temática, né? Dessa temática. E todos os vídeos que eu coloco lá, Andrea, eu tenho uma preocupação de não é polemizar, mas de não contar coisas longe do meu imaginário. Tudo que está sendo contado ali são experiências minhas, como homem negro, o que eu passei, o que eu vivi, né? Então, semana passada, alguns dias atrás eu falei sobre essa questão da sexualização do corpo negro, falei sobre um ensaio do escritor americano James Baldwin, que tem um documentário chamado Eu Não Sou o Seu Negro. E para acrescentar, André, eu ia me esquecendo, nessa produção, recentemente eu escrevi 2 artigos científicos que tratam sobre a invisibilidade do negro. Um foi até trabalho da conclusão da especialização, que é o lugar do negro na produção documental, cineasta documental no Rio Grande do Norte. E, recentemente, houve um edital público, né, pela curadoria da Djamila Ribeiro, em que eu escrevi sobre a invisibilidade de José Zelino da Costa, o primeiro fotógrafo negro do Rio Grande do Norte. Inclusive, semana passada eu recebi um e-mail que o artigo está entre os finalistas do concurso. Que maravilha, né? parabéns. Foram mais de 400 inscritos e tal, então pode ser que esse artigo, que tinha uma amplitude apenas regional, faça com que essa invisibilidade de José Lezino ela comece a deixar de acontecer, né? Ganha uma nacionalidade e até uma internacionalidade, né? Porque é muito importante porque os o artigos trabalho científicos, dele, sabe? eles são muito importantes para isso, né? A gente acha que fica fechado no universo acadêmico, mas não. Ele tem uma importância muito grande, né? Para a construção também na sociedade, né? Os artigos científicos como um todo, não só no universo acadêmico, né? E para a gente finalizar, né? Eu queria que você falasse de novo o seu Instagram, né? E os dias que você coloca a sua live no ar. O Instagram é o Arte de Sérgio Caetano, né? @arte de Sérgio Caetano. E assim, eu não tenho dias específicos, sabe, Andréa? De colocar os vídeos, mas normalmente eu faço um vídeo por dia, normalmente. Sim, ai, que delícia. Quando eu tenho tempo e as perturbações mentais deixam, né? Porque é muita coisa produzindo, muita coisa escrevendo e tal. Então, assim, mas normalmente eu coloco no ar um vídeo por dia, às vezes não, enfim. Mas a gente tem uma preocupação, né? Tem uma preocupação em estar comunicando, né? Principalmente para que hoje tem muita gente que não tinha acesso à informação por causa do smartphone, né? Então, tem coisas que a gente precisa trocar uma ideia e receber também, né? Esses feedbacks. É verdade. Isso, seria bom também a gente dizer aqui, deixar registrado, que você vai fazer parte do nosso time de colunistas também. Joia! O convite já foi feito e já foi aceito, né? Sim, então, aceitei. A gente vai ter Sérgio Caetano como colunista Pantin também.
Meu querido, muito obrigada pela participação. Foi um prazer enorme conversar com você, né? Sempre é. Beijo grande. E vamos se encontrar, né? Muito obrigada mesmo por essa sua participação brilhante aqui na nossa entrevista Pantin das quintas-feiras. Eu agradeço o espaço, né? Agradeço esse papo, né? E agradeço também aquele que abre os caminhos para que isso tenha acontecido, né? Exatamente. Um beijo a toda a equipe aí da Pantin, viu? John, obrigada, Suzana, Sérgio. tá? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos mais uma vez ao fim, inclusive com o fone de ouvido caindo, da nossa entrevista Pantin das quintas-feiras. Se você gostou, compartilhe, dê um like e até a próxima semana.